Quando te vejo passar como um lampejo, não imagina a Via Láctea, ilusão. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Quem está falando é a host Inês. E hoje nós não vamos ficar de muita enrolação, porque nós temos muita coisa para conversar, certo? Nós vamos falar de 2 autores. E é isso mesmo, não ouvi errado não. São 2 autores de 2 escolas literárias diferentes, né? Um parnasiano e um simbolista. E são eles, Olavo Bilac e Emiliano Perneta, tá? Para que esse episódio não fique imenso, vou tentar filtrar aqui só as informações principais, as mais importantes, tá bom? Enfim, vamos logo ao que interessa, vamos aos autores. Claro que um de cada vez, senão a gente fica, meio perdido, certo? Então vamos começar com Olavo Bilac, o queridinho dos parnasianos. E se você adora, versos de amor, eu garanto que ele vai ser o seu queridinho também. E quem foi Olavo Bilac, querida host? O que você tem a dizer sobre ele? Olavo Bilac nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1865. O pai dele era militar, então, não à toa, ele também era muito engajado nesse assunto. Fez campanha para o serviço militar obrigatório, escreveu na bandeira e tal. Porém, ele se dedicou, obviamente, em especial, ao jornalismo e, claro, à literatura. E ele só podia ser muito dedicado mesmo, até porque ele é reconhecido por ser um poeta muito técnico, valoriza a técnica, a perfeição dos versos, seja em métrica, seja em rima, enfim, tudo que tem direito, certo? Para Olavo Bilac, os versos são diamantes, eles precisam ser lapidados até alcançar a perfeição, Geralmente, ele fala sobre amor, sentimentalismo e tal. Mas também tem suas doses de erotismo, por exemplo. Não que seja um erotismo escancarado, um erotismo bem sutil, na verdade. Tá bom? Como hoje nós vamos falar sobre a obra A Via Láctea, a gente vai ficar só no amor mesmo, certo? Vamos falar sobre alguns versos românticos de Olavo Bilac. A Via Láctea é uma obra de 1888, e ele lançou outras 2 no mesmo ano, certo? E é uma obra composta por 35 sonetos, todos sonetos, em versos decassílabos. Como eu disse, a perfeição formal é uma marca do Olavo Bilac, certo? E dizem as boas línguas que esses poemas foram inspirados por uma paixão do poeta por uma dama chamada Amélia de Oliveira, que inclusive era irmã do Alberto de Oliveira, que também é um poeta bastante conhecido. Enfim, o Bilac, ele fala sobre sentimentos, a maior parte da poesia dele é sobre sentimentos, sobre sensações, assim, bem universais do amor, Seja o frio na barriga quando você se apaixona, a felicidade de quando você é correspondido, as contradições da paixão, os segredos, quando você pode contar, quando você não pode contar, sobre a pessoa e tal. A saudade, a separação, decepções com outros amores e por aí vai, tá bom? O Bilac deixa um poema para todas as fases, para todos os momentos do amor, certo? Trouxe alguns exemplos para vocês, Alguns, poucos, 2, senão o episódio vai ficar imenso. Um poema sobre saudade, como o soneto 30, que vai dizer o seguinte:
Ao coração que sofre, separado do teu, no exílio em que a chorar me vejo, não basta o afeto simples e sagrado com que das desventuras me protejo. Perceba que ele sabe que a donzela o ama. Ele sabe que ela tem carinho por ele. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque ele está longe. Certo? Não basta o afeto simples e sagrado com que das desventuras me protejo, né? Além disso, esse afeto ainda assume uma posição de protetor, né? Enquanto ele tiver aquele afeto, ele não pode ser afetado. Vai ficar até um pouco cacofônico. Enfim, na segunda estrofe ele vai dizer o seguinte: não me basta saber que sou amado, nem só desejo o teu amor. Desejo ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura do teu beijo. Que é que ele reafirma, né, que o contato é muito importante para esse seu livro. Para ele, o namoro à distância não iria funcionar. Vocês acham que funciona? Não sei, né? E nas últimas duas estrofes vai dizer o seguinte: e as justas ambições que me consomem não me envergonham, pois maior baixeza não há que a terra pelo céu trocar. E mais eleva o coração de um homem, ser de homem sempre e na maior pureza, ficar na terra e humanamente amar. Quer dizer, ele não se envergonha do que ele sente. Na verdade, ele vê muita pureza nesses sentimentos. Afinal, ele está ali só amando e isso faz parte da natureza humana. Né? Aí você vai me dizer, ih, host, mas aí eu tô meio desiludido, não tô com saudade não, tô desiludido, tô chateado. Passei aí por maus bocados com o crush e tal. Tem algum poema aí pra mim? Tem sim, querida. A você eu recomendo o soneto 14. Ele vai dizer o seguinte: viver não pude sem que o fel provasse desse outro amor que vos perverte e engana, porque homem sou e homem não há que passe virgem de todo pela vida humana. Ele não pôde escapar da desilusão amorosa, certo? Ele é o lírico, tá, gente? Não escapou da desilusão amorosa. E por quê? Porque ele é humano, né? Ele mesmo diz, homem sou. E nessa condição de humano, todos nós estamos sujeitos a passar por isso, né? A passar por desilusões, certo? Lembrem-se que o Parnaso ele vai trazer até nós esses temas que são mais universais. Né? Por que universais? Porque não importa em que lugar do mundo você está, todos vão saber do que você está falando, certo? Vamos comparar com o romantismo e o naturalismo, por exemplo? O romantismo e o naturalismo trabalhavam com algumas temáticas mais restritas, né? Falava sobre o contexto brasileiro, trazia críticas sociais, né? Que quem não conhecia ali o que estava acontecendo, quem não conhece o contexto por trás das obras, né? Um estrangeiro, por exemplo, que não sabe nada sobre a história do Brasil. Se ele lesse aquele livro, ia ficar meio perdido, né? Nem ia saber o que estava acontecendo. É muita referência, certo? Por quê? Porque existem umas temáticas que são mais restritas, certo? No Parnaso, não. No Parnaso, você vai ver falarem de assuntos gerais, né? Que todo mundo vai te entender. Se você chegar em qualquer lugar do mundo falar sobre desilusão amorosa, a imensa maioria das pessoas vai ter alguma coisa para compartilhar com você. Na segunda estrofe ele diz o seguinte: por que tanta serpente atra e profana dentro da alma deixei que se aninhasse? Porque abrasado de uma sede insana, a impuros lábios entreguei a face. E aqui ele fica se questionando, né? Aquela velha reflexão que muitos de nós já fizemos. Por que eu me meti nessa? Por que eu beijei aquela boca? É o famigerado arrependimento.
certo? Na terceira estrofe, ele diz o seguinte: depois dos lábios sôfregos e ardentes, senti duro castigo aos meus desejos, o gume fino de perversos dentes. Aqui, o beijo vai se transformar numa mordida bem dolorosa, né? Com perversos dentes, né? O que era bom, agora fere, agora machuca, né? Por isso que Augusto dos Anjos nos diz: escarra nessa boca que te beija. Eu acho que ele tá certíssimo. Enfim, na última estrofe, ele diz: e não posso, das faces poluídas, apagar os vestígios desses beijos e os sangrentos sinais dessas feridas. Ou seja, o que está feito e não vai sair da memória tão cedo. Ele ficou um pouco traumatizado com esse beijo transformado em mordida. Enfim, você pode procurar a obra, você pode encontrar um poema legal para mandar para o seu amor ou para a pessoa que te iludiu. Você pode ser acolhido pela poesia do Bilac, né? Por quê? Por sentir que alguém já passou pela mesma decepção que você, ou sentiu as mesmas coisas que você. E aí você vê que não está sozinho. E a poesia é isso, a poesia tem dessas. Agora, nós vamos dar uma olhadinha bem breve no soneto 13, que inclusive é muito famosinho, muita gente conhece. E ele diz assim: ora, direis, ouvir estrelas, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. Aqui nós temos uma conversação, né? O eu lírico e outra pessoa que acha que ele tá louco, porque ele costuma dizer que fala com as estrelas, né? As pessoas, obviamente, vão achar meio esquisito, né? Como é que ele fala com as estrelas? Você tá doido, meu filho? Perdeu o senso. Ele diz que não. Inclusive que ele acorda, que ele desperta para falar com elas. Na segunda estrofe ele diz o seguinte: e conversamos a noite toda, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. E a conversa vai se estendendo durante toda a noite, até o raiar do sol, né? Quando já não é possível vê-las. E aí ele fica lá, com saudade, choroso, procurando as companheiras dele. Nas últimas estrofes ele diz: direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estou contigo, né? Mais uma vez, aquela pessoa ali questionando que tipo de conversa, como é que ele conversa, que tipo de conversa ele tem com as estrelas. E ele responde: e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Ou seja, o amor é a ponte, né? A condição para conversar com as estrelas. E por que as estrelas? Por que conversar com as estrelas? Fica aí a critério de você, leitor, trazer uma interpretação, né? Seriam as estrelas as confidentes dele, né? Ou não, né? O que poderia ser? Enfim, nesse poema nós podemos ver algumas características da poesia de Bilac, né? A começar pelo rigor formal, como eu já citei anteriormente. Olavo Bilac, ele é conhecido justamente por esse rigor formal, certo? Nós temos 2 quadras, 2 tercetos, né? Um soneto, com versos decassílabos, muito bem calculados e muito bem distribuídos ao longo do poema, né? Nenhum verso a mais, ou melhor, nenhuma sílaba a mais e nenhuma sílaba a menos. Existe um sentimentalismo e uma subjetividade que tornam o Olavo Bilac um parnasiano fora da caixinha. E por quê? Porque as temáticas parnasianas geralmente vão
né, em direção oposta, certo? Falam também sobre temas universais, mas não falam sobre sentimentos, não falam sobre amor, né? Por isso que nós dizemos que ele vai na direção oposta. Olavo Bilac utiliza também muitas metáforas, muitas comparações, né? Aqui no poema nós vimos, né, abre aspas, a Via Láctea como um pálio aberto, fecha aspas. E também, ou melhor, né? Nesse poema nós não temos tantos exemplos de metáforas, né? Mas existem outros que são construídos com metáfora, uma metáfora em cada verso, né? Muita metáfora, muita comparação. Outra característica da escrita de Bilac e que, na verdade, não estão nesse poema também, né? É o que nós chamamos de polissíndeto e assíndeto. O que seria polissíndeto? É a repetição, né, de algumas conjunções, né? Por exemplo, vamos inventar aqui um versinho. E chegou, e partiu, e voltou, e ficou. Essa repetição do i, né, a repetição da conjunção i, nós chamamos de polissíndeto. E o que é o assíndeto? O assíndeto é o contrário, é quando essas conjunções não aparecem, né? Vamos repetir, ver se eu lembro. Chegou, partiu, voltou, ficou. Né? Todas as conjunções são retiradas. Isso a gente chama de assíndeto. Tem bastante na poesia do Bilac e também na poesia do Emiliano Perneta, que nós vamos ver depois. Mas a estilística do Bilac tem bastante disso. Bom, vamos encerrar aqui a nossa conversa sobre Olavo Bilac, porque nós ainda temos mais um autor, né? E esse autor, como eu acabei de falar, é o Emiliano Perneta. O Emiliano Perneta nasceu em Curitiba no ano de 1866. A obra mais famosa dele, mais significativa, é justamente Ilusão, da qual nós vamos falar bem brevemente. E ela é publicada em 1911. Ele é descendente de judeus, né, de negros, e a família dele é aquela famosa família tradicional e abastada, né? Então ele teve oportunidades privilegiadas, mais do que privilegiadas de estudo, né? Porque a família tinha muitos recursos para isso. Então ele estudou nas melhores escolas, na capital e fora do estado, né? Então ele teve aí muita oportunidade para se tornar o autor que é, né? Teve muito acesso à literatura e tal. Ele cursa Direito, mas ele trabalhou mais em jornais, né, revistas e tal, e com isso ele foi tendo contato com poetas, né, com outros poetas simbolistas e tal. Também era muito engajado politicamente, né, ele levantava a bandeira abolicionista, porque é descendente de negros, né, enfim. Era defensor da República, mas justamente depois que rolou a proclamação da República, ele abandonou essa carreira de envolvimento político e aí ele entra de cabeça na literatura, né? E aí ele vai publicar muitos livros, tem muitos livros publicados, inclusive obras póstumas, certo? Mas hoje nós vamos focar em Ilusão. Bom, Ilusão é uma obra que possui 106 poemas, né? Ou seja, não é uma obrinha tão curta, né, gente? 106 poemas é muito poema. E esses poemas vão ser divididos em 6 partes, que são denominadas Plumas, Poesias Diversas, Solidão, Sátiras e Dríades, Um Violão que Chora e Poemas. Em cada parte dessa vai trazer poemas que têm temáticas semelhantes, né? Em Plumas nós temos ali umas temáticas cavalheirescas, com donzelas e tal. E castelos. Em Sátira de Dríades nós temos uma pegada mais amorosa,
e às vezes erótica também, né? E solidão, como o próprio nome já fala, vai falar de tristeza, de melancolia, de sofrimento, né? Então, cada um no seu quadrado, certo? Cada parte tem poemas que se relacionam ali, se aproximam às temáticas, se aproximam em temáticas. Para combinar com Olavo Bilac, eu selecionei também um poema amoroso, da Emiliano Perneta, que se chama Ainda Outro. Ele diz assim: quando te vejo passar como um lampejo, não imaginas tu causa do meu prazer, o anseio e o fulgor e o horror com que te vejo, e o orgulho e a ambição e a fome de te ver. Aqui nós temos um polissíndrome, tá vendo? O anseio e o fulgor e o horror com que te vejo, e o orgulho e a ambição e a fome de te ver. Essa repetição das conjunções, um polissíndrome. E sobre o que ele está falando, né? Já aqui na primeira estrofe, nós percebemos o quão sentimental é a poesia, né? Do Emiliano Perneta, em especial essa. Ele fala sobre diversos sentimentos, né? Sensações associadas a uma única pessoa, a causa do meu prazer, né? Na segunda estrofe ele diz: escuta, para mim tu és um grande beijo que inundasse de luz o fundo do meu ser. E é um punhal este amor, e é um dardo este desejo, e nada satisfaz a ânsia de te querer. E aqui nós temos muitas metáforas, né? Muitas comparações. Tu és um beijo, o amor é um punhal, o desejo é um dardo, e por aí vai. Né? E esse amor não acaba e não é satisfeito, né? Nada satisfaz a ânsia de te querer. Na terceira estrofe, ele diz: os nossos olhos são uma voracidade. Mal se avistam, não sei que loucura os invade. Correm a se agarrar, trêmulos de paixão. Aqui nós temos uma prosopopeia, né? Os olhos assumindo comportamentos humanos, né? São invadidos pela loucura, pela paixão e correm para alcançar o amado. Seria aquele olhar 43? Talvez, né? Talvez. E por último ele diz: e pelejam assim, agarrados e unidos, no meio de um fragor trágico de rugidos, doidos por se querer destruir, mas em vão. E aqui, para confundir o leitor, não sei o quê, né, o lírico diz: doidos por querer se destruir, mas em vão. Né? E o simbolismo, ele é assim. Né? Ele lança a mensagem no ar, ele não é objetivo, não é claro, mas ele é místico, ele é sugestivo. O que isso quer dizer? Doidos por querer se destruir, mas em vão. São várias as possibilidades. Você pode interpretar de muitas maneiras. Falando da obra como um todo, Ilusão vai nos trazer, né, muitos poemas em muitos formatos, né, em muitas estruturas, certo? Mas sempre com muita musicalidade, né, diversidade de temáticas. E existe, assim, uma preocupação com a estrutura, né, também, com o formato do poema, justamente para trazer essa musicalidade, né? É como se, ao ler, se construísse ali uma melodia, ou coisa do tipo. Nesse episódio nós não vamos falar tanto, né? Não será possível aprofundar nossas discussões sobre Emiliano Perneta. Mas nós vamos fazer isso no episódio da nossa roda de conversa. Lá posso trazer mais alguns poemas. E aí a gente fala um pouco mais sobre a poesia desse autor. Para finalizar, vamos fazer aqui um resumão sobre Emiliano Perneta, certo? Ele fala sobre muitos assuntos, né? Como eu já disse, a obra dele é muito variada em temática e tal. Mas, né, algumas características estão sempre se repetindo, né? Por exemplo, os poemas usam e abusam positivamente das figuras de linguagem. Algumas, né, nós vimos agora há pouco.
Nós temos muito misticismo, nós temos muita transcendência, né? Ou seja, as coisas estão para além da realidade que nós sentimos, que nós vemos, que nós ouvimos, né? Para além do que nós percebemos com os 5 sentidos, né? Isso nós chamamos de transcendência. Também temos muita subjetividade, né? Que nós não tínhamos no Parnaso. Como eu disse a vocês, o Olavo Bilac falava sobre sentimentos, mas porque ele, né, meio que deu uma desviada ali do caminho do Parnaso. A subjetividade nós vamos encontrar com mais força justamente no simbolismo. Né? O autor joga ali a ideia no ar e você traz a sua interpretação. Você que lute para subtrair dali, tirar dali algum significado, algum sentido. Né? E, obviamente, os símbolos que não podem faltar, né? Afinal, a escola é o simbolismo. Nós vamos falar mais sobre os parnasianos, sobre os simbolistas na nossa roda de conversa, certo? Vamos ver mais sobre Olavo Bilac, mais sobre Emiliano Perneta. E vai ser ainda mais delicioso porque nós vamos ter a presença das minhas queridíssimas companheiras que vão tornar a troca de informação, a conversa muito mais deliciosa. Então, eu vejo vocês em breve. Um cheiro e até a próxima.